Bom, então, a questão, né, é que para determinar aqui o fator de atrito do diagrama de Moody, pode ser um pouco ambíguo, né? Porque aqui, né? Eventualmente pode não ser muito fácil determinar todos os com precisão aqui, né? Então tem que olhar o Reynolds, subir ali na rugosidade relativa e tirar o fator de atrito. Eventualmente pode cair entre um número e outro e a gente pode não ter um valor muito preciso. Então existem expressões analíticas para isso, né? Expressões matemáticas para descrever o comportamento do fator de atrito em função do Reynolds e do E sobre D, da rugosidade, né? Então, a mais usada, né, a forma mais usada é essa que é a de Colebrook, que é uma relação dessa forma, né? 1 sobre raiz de f menos 2 log do E sobre D, 3,7, mais 2,51 sobre Reynolds raiz de f. Esse é um procedimento interativo, observa que é uma expressão implícita, né? A gente tem o f aqui e aqui. Então, a gente precisa de um chute inicial, né? De uma estimativa inicial. Se vocês olharem lá o diagrama de Moody, vocês podem ver que para o escoamento turbulento, o f é sempre menor que 0,1. Né? Então, enfim, até para o laminar mesmo, né? Mas está sempre abaixo de 0,08 aqui para o turbulento, né? Eventualmente. Então, essa estimativa inicial é muito fácil, né? A gente tem o diagrama de Moody e é uma estimativa que está em algum lugar aqui dentro. Só que a sorte, né, é que essa expressão ela é tão estável, né, tão bem comportada, mesmo dando chutes muito longe, assim, mesmo a sua estimativa inicial for muito nada a ver, ela vai convergir rápido. Então, o f 0,1 seria uma boa estimativa inicial, mas também usar 64 sobre Reynolds, né? Também é uma forma conveniente de começar esse cara aqui. A gente vai ver no exemplo como que faz isso, tá? Uma alternativa é a expressão de Haaland, que é essa expressão aqui, né? E como uma aproximação de Colebrook para Reynolds maior do que 3.000, ele dá resultados com 2% em cima do resultado de Colebrook, né? Sem precisar interar. Então aqui a gente só tem o raiz de f aqui, né? Então o fator de atrito ele sai direto sem a necessidade de fazer interações aqui. Iterações, né? E tem uma outra correlação, né, de Blasius, válidos para Reynolds maior que 10 a quinta, que aí não entra a rugosidade relativa, né? Lembra que a gente viu aqui, ó, para Reynolds maior que 10 a quinta, né, de forma geral, né? A gente tem pouca influência, a menos de rugosidades baixas aqui, né? Tem que só tomar um pouco de cuidado, porque aquela expressão, ela vale para uma região que não depende da rugosidade, né? Ou desculpa, aqui. Deixa eu ver aqui. Reynolds menor que 10 a quinta, é lógico, né? Então não é maior, desculpa. Então, para o escoamento turbulento, né, em tubos lisos, sim, aqui, ó, tubos lisos. Então, para Reynolds menor que 10 a quinta, seria aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Tubo liso, Reynolds menor que 10 a quinta, seria essa região aqui, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Então, Blasius vale só para essa linhazinha aqui, ó. Deixa eu botar ela vermelha aqui. O Blasius vale para essa linha aqui, né? Opa. Certo, de 10 a quinta. Enfim, até aqui, né? Para tubo liso, nessa região aqui, tá? Bom, e aí a gente tem diversos tipos de problema que são encontrados em escoamento por tubulações, né? Pode ser dado para a gente chegar nesse fator de atrito, na perda de carga, né? A gente pode ter o diâmetro, o comprimento, a velocidade ou vazão, né, as propriedades do fluido, e a gente quer saber a perda de carga para finalmente, né, determinar o ΔP, claro, né?
Dado o diâmetro L, a perda de carga, massa específica e as propriedades do fluido aqui, né, e a aceleração da gravidade, a gente quer saber a velocidade ou a vazão, né? É um outro tipo característico de problema. Qual vazão que vai ser desenvolvida em função do HLT, que é uma função do ΔP, né, na verdade, né, tá? Da perda de carga, que é uma função do ΔP, tá? Então, para aquela configuração particular, qual vai ser a vazão que vai ser desenvolvida? Ou para aquela vazão e propriedade, qual vai ser o ΔP? A gente pode querer também saber o diâmetro para um certo ΔP e para uma certa vazão. Ou então saber o comprimento para uma certa perda de carga e para uma certa vazão. Tem alguns exemplos desses que eu vou dar aqui na aula e tem também exercícios para vocês fazerem, tá? Que usam essas estratégias. Então o problema 1 e o 4, né, esses aqui, ó, 1 e o 4, eles são bem, vamos dizer assim, são diretos, né? Usando o diagrama de Moody ou as expressões de Haaland lá e de Colebrook, né? Haaland e Colebrook, tá? Para o F, né? Que aí a gente tira o F direto. O F pode ser determinado diretamente. Agora, os problemas 2 e o 3, como a gente não tem velocidade ou diâmetro, a gente não tem como calcular o Reynolds, né? Aqui não sai o Reynolds nem aqui nem aqui. Então, a gente tem que fazer uma interação. Então, aqui a gente tem que fazer um procedimento interativo também, que é um pouquinho diferente do procedimento interativo que eu me referi aqui, na expressão de Colebrook, tá? A gente vai ver um exemplo de todos esses casos aqui. Então, para começar, ó, um caso bem simples aqui, né? A gente tem água a 74 Fahrenheit, e aí as propriedades da água, né? Nessa temperatura. É transportado, aí a gente tem aqui por um comprimento de 1.500 pés e um diâmetro de 1,5 polegadas, né? Um tubo de ferro forjado, horizontal, com vazão de 0,1 pés cúbicos por segundo. Então ele quer saber a perda de carga, né, a queda de pressão, nesses 1.500 pés, usando o diagrama de Moody e o método de Haaland. Bom, o diagrama de Moody está aqui, e o método de Haaland seria esse daqui, ó, tá? Direto, né, sem precisar iterar. Bom, então, a gente tem que ter o Reynolds e a rugosidade relativa, né, para determinar o F por ambos os métodos. Não importa se a gente vai usar o gráfico ou a equação, a gente tem que ter o Reynolds e o E sobre D. O Reynolds VD sobre viscosidade cinemática, né, ou ρVD sobre viscosidade dinâmica. Então a gente tem o D, a viscosidade cinemática, e a gente precisa do V que sai pela vazão, né? Bom, a vazão foi dada aqui, 0,1 pés cúbicos por segundo. Então, aqui eu escrevi o Reynolds em função da vazão, né? É vazão, diâmetro sobre área, viscosidade, certo? Só peguei a velocidade aqui e dividi vazão sobre área. Tá? Quem que é a área, né? 4, πd2 sobre 4. Então fica ali o 4QD sobre πd2, viscosidade cinemática, tá? Beleza? Aí simplifiquei o D aqui, né? Bom, aí substituindo valores, a gente chega num Reynolds de 1,02 vezes 10 a quinta, bem maior que 2.300, que é o limite para o laminar, né? Então, turbulento. Aí o E sobre D, ele deu ali... Como é que a gente chega no E sobre D, né? Aqui, ó. Tubo forjado, tá aqui, ó. Ferro forjado. Em pé 0,0015, né? Em pés, a rugosidade em pés 0,00015 sobre o diâmetro 0,0015 sobre o diâmetro, aí passando de polegada para pé, né? 1,5 polegadas, divide por 12 e passa para pé. Então, a rugosidade relativa 0,0012, que é o que precisa aqui no diagrama de Moody, né? O Reynolds e a rugosidade relativa, e precisa também lá na expressão de Haaland, tá? Bom, aí a gente vem aqui, ó, Reynolds, 1,02 vezes 10 a quinta. Tá aqui, ó, 10 a quinta, aqui tá 1, botei um pouquinho para a direita, porque 1,02, mas tudo bem, foi um preciosismo, né? Podia ter colocado aqui no 1. E o E sobre D é 0,0012. Então tá aqui também, a gente não tem muito precisamente o quanto é, né? Essa curva 0,0012 não existe ali. Então eu estimei aqui, né? Joguei ali no meio. Então só para mostrar a dificuldade que
que o diagrama de Moody pode trazer. Então a gente chega num F aqui, né, 0,021, 2,22 alguma coisa. Então tá aqui, ó, 0,023 na verdade, né? 21, 2, 3, 4, aproximou ali, né? Seria 22,5. Aí 0,023. Então a gente pode calcular a perda de carga 0,023 L sobre D, né? O L aqui, 1.500 pés, aí aqui eu estou passando de polegada para pé de novo, né? Então é 1,5 sobre 12, estou multiplicando por 12 em cima. V ao quadrado, 8,15. Eu não mostrei como calcula aqui, né? Eu fui para vazão direto, mas aqui é só pegar vazão sobre a área, né? Eu não, em momento nenhum aqui eu calculei a velocidade, mas tranquilo, né? 8,15 ao quadrado sobre 2 vezes g, 32,2 é a aceleração local da gravidade em pés, pés por segundo ao quadrado. Então, a perda de carga aqui, ó, o que ele está dizendo? Que no escoamento de 1.500 pés horizontal, a perda de carga com dimensão de comprimento, ou seja, a conversão indesejada de atrito em calor é de 280 pés. Então, essa é a energia em metro, tá? E aí, a queda de pressão, né, para essa perda de carga, é obtida pela equação da energia. Tá? Então, a gente pega a equação da energia, aplica todas as hipóteses simplificadoras que foram dadas ali, né, Z1, Z2. Então, para essa perda de carga, né, que é o que a gente tinha visto anteriormente já, o ΔP é ρg HL. Tá? Então, só multiplicar, né? O gama da água está dado ali em cima, né, 62,4, que é o ρg, né, vezes a perda de carga. Ou seja, 17.500 pés por pound, né, libra por pé quadrado, ou 128 libra por polegada quadrada, né, que é o PSI. Agora, tá, então, entenderam? Então, esse tubo aqui, nesse comprimento, se a pressão 1 foi de, sei lá, 200 PSI, a pressão em 2 vai ser 200 menos 120 PSI, tá? Certo? Então é isso que a gente está calculando. Ele vai perder essa pressão entre 1 e 2 só por causa do atrito, só porque o fluido é viscoso. Professor, fala, Emerson. Por que ficou ρg HL? Não entendi essa parte. Equação da energia aqui, Emerson, olha aqui atrás, ó. A equação da energia é justamente aquilo que a gente tinha visto anteriormente, né? No ponto 1, você der uma olhadinha aí para trás, você vai se relembrar, ó. Você tem o ponto 1 que tem P1, V1 e o Z1, tem o ponto 2, P2, V2, Z2 e aquelas conversões indesejadas de calor. Deixa eu voltar aqui para você ver. Deixa eu dar um ESC aqui. Aqui, ó. É a equação da energia do ponto 1 para o ponto 2. Cadê ela? Não. Aqui. Tá aqui, ó. Lembra, a gente usou a equação da energia para o caso turbulento. Isso aqui a gente viu lá no teorema do transporte de Reynolds também, né? Tá aqui, ó. Tá? Certo? Então tem os termos de energia. É o teorema do transporte de Reynolds aplicado no tubo. E aí esses termos aqui a gente chamou de perda de carga. Tá? E você multiplicou cruzado lá o ρ e o G? Exato. Isso. HL? Isso. O Rho subiu lá, né? Exatamente. Exatamente aqui, ó. Cadê? Vou voltar lá. Tá aqui. Aqui. Aí a gente simplesmente, exatamente, aí desprezou esses termos aqui na equação da energia, aí o Roger multiplicou por ele aqui, ó. Tá? ΔP aqui, né? P2 menos P1 eu chamei de ΔP. Então isso fica assim, né? ΔP sobre Roger, né? Que veio da simplificação aqui, igual a Hzão LT, tá? Tá. Na verdade, tá. Entendeu? Uhum. Aí a gente relaciona a perda de carga com ΔP dessa forma. Então tá aqui, ó, ΔP ρg HL, tá? Então a gente tem o ΔP associado a essa perda de carga, 120 PSI. Então se a pressão em 1 no tubo, é aquilo que eu falei, né, era de 200, a pressão em 2 vai ser 200 menos 120,
80 PSI. Se você estiver bombeando fluido nessa tubulação, você tem que colocar uma bomba que forneça 80 PSI para você manter o escoamento, porque no limite isso daqui vai chegar em zero, né? Certo? Se fosse 120 PSI aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, a pressão seria zero, o escoamento não ia se desenvolver mais. Então a gente teria que colocar uma bomba para fornecer outros 120 PSI para ele andar mais 1.500 pés. Tá? Bom, pelo método de Haaland, né, é simplesmente substituir o E sobre D, que a gente calculou, e o Reynolds, que a gente calculou também, e aí deu 0,022604. Observa que por essas expressões aqui, analíticas, né, a gente consegue precisões maiores, tá? Certo? Beleza? Então tá aí. Aí seria só, vai dar um valor um pouquinho diferente, né, porque o F aqui, sendo diferente, vai dar uma perda de carga um pouquinho diferente, não vai dar 280 pés, esse 280 chegou com F de 0,023, eu não cheguei a calcular, né, mas se vocês substituírem lá o F de 0,022604, vocês vão chegar numa perda de carga um pouquinho diferente desses de 280 pés. Agora, pelo método de Colebrook, né, a queda de pressão associada a 61 metros de tubo, de ferro fundido asfaltado, então aí ferro fundido asfaltado, está aqui para calcular a rugosidade dele, né? Na horizontal, com diâmetro de 152 milímetros, transportando água com velocidade média de 1,83 metros por segundo. Então esse é um exemplo bem direto, que eu só botei aqui com todos os dados, só para a gente ilustrar a aplicação da equação de Colebrook, tá? Qual é a ideia, né, desse procedimento iterativo, né? Bom, então ele quer saber a perda de carga, né? Ele só quer saber esse cara aqui, ó. Ele só quer saber o HL. Ele não está pedindo a perda. Aqui era queda de pressão. Observa que aqui, ó, está pedindo a queda de pressão. Queda de pressão é o ΔP. Perda de carga é o HL. Não sei se eventualmente eu vou calcular o ΔP aqui, mas se for pedido. Não, tá aqui, ó. E a queda de pressão. Tá, então tá certo. Então, perda de carga e a queda de pressão. Beleza. Então são os dois. Tá? Bom, então, nesse caso, né, como é um tubo horizontal, de diâmetro constante e tudo mais, a equação da energia vai fornecer essa relação entre ΔP e perda de carga, né? Certo? Então, a gente precisa do Reynolds e do E sobre D para determinar o fator de atrito. Então, vamos começar com o Reynolds, né? Aqui é o Rho, aqui é o V e aqui é o D sobre μ, tá? É o Reynolds, né? Rho VD sobre μ. 2,78 vezes 10 a quinta. Aí a gente acha o E sobre D, né, 0,12 sobre 152, ou seja, 0,12 milímetros sobre 152 milímetros. Tomem cuidado com as unidades, né? Tá? Então, 0,12 sobre 152, 0,00079, né, a rugosidade relativa. Então, a gente usa a expressão de Colebrook, né? A gente tem essa relação aqui, 1 sobre raiz de F, menos 2 log de 0,00079, né, que é o E sobre D, 3,7, né, que é o de Colebrook mesmo, mais 2,51 sobre Reynolds raiz de F. Né? Tá? Então, substitui o Reynolds e o E sobre D na expressão de Colebrook. Então, como é que a gente sai dessa? Né? Se a gente não consegue isolar o F, como é que a gente sai disso? Tem duas maneiras, e as duas são muito fáceis. As duas envolvem interação e as duas precisam de uma estimativa inicial. Né? Então a gente observa o diagrama de Moody, ó, eu botei aqui do lado só um extratozinho da ordem de grandeza do F, para ter uma boa ideia dessa estimativa. Então, ou a gente usa 64 sobre Reynolds, também funciona. Então vamos usar o 64 sobre Reynolds aqui como estimativa inicial, né? E aí a gente pode testar outros valores. Eu tenho um Excel aqui que não sei se vai funcionar, normalmente quando essas coisas, quando a gente abre não funciona, né? Mas vou tentar abrir aqui para a gente ver isso. Bom, usei 64 sobre Reynolds aqui, ó. Então 0,000230. Minha primeira estimativa do F. Poderia pegar 0,03 aqui se eu quisesse. Essa, como eu falei, né? Essa expressão de Colebrook ela é muito estável, ela vai convergir rapidinho, independente do chute inicial. Então, na primeira maneira, eu vou testar duas aqui, vou mostrar duas formas, vocês fazem aqui vocês quiserem. A gente resolve um lado da equação, o direito, por exemplo, né, usando a estimativa inicial de F. Né? Lembra que a equação de Colebrook
Ela tem esse lado esquerdo aqui, que depende da raiz de f, e tem esse lado direito aqui, que depende da raiz de f. Aí qual é a minha sugestão, né? Qual é a minha ideia? Resolve esse lado aqui, ó, com a estimativa inicial de f. Vamos ver o que isso dá. Ó, menos 2 log, né? 0,079, 3,7, 2,51 Reynolds, estimativa inicial de f, né? Estou pintando aqui de vermelho as estimativas. Então isso, o lado direito deu 6,18. Aí o que eu faço? Como isso é igual ao lado esquerdo, e o lado esquerdo é 1 sobre raiz de f, né? Se 1 sobre raiz de f é 6,18, o f é isso daqui, né? É inverso disso elevado ao quadrado, certo? Passei o f para lá, passei o 6,18 para o denominador aqui e elevei tudo ao quadrado. Então isso deu 0,0602. Essa é a primeira estimativa de f, certo? A estimativa inicial foi 0,000230. Fiz esse procedimento aqui, joguei no lado direito, igualei do lado esquerdo, fiquei com a primeira estimativa de f, tá? Aí o que eu faço? Eu pego essa primeira estimativa de f e jogo de novo no lado direito. Faço a mesma, agora é um loop, né? Agora a gente vai fazendo um loop, sempre a mesma coisa. Ó, agora voltamos no lado direito com a primeira estimativa de f. Eu coloquei em preto aqui a nossa expressão que a gente está resolvendo, né? É o Colebrook aplicado para as nossas condições. Então a primeira estimativa de f, aqui ó, joguei aqui, ó, tá ela aqui, certo? Deu 7,13. Como isso é igual ao lado esquerdo, né? 1 sobre raiz de f igual a 7,13 ou f igual a 0,0197, tá? Beleza? Então essa é a segunda estimativa de f. Repito, agora voltamos no lado direito com a segunda estimativa de f, né? Menos 2 log desse cara, né? Com a segunda estimativa de f aqui embaixo, ó, aqui era a primeira, aqui é a segunda, deu 7,10. Como isso é igual ao lado esquerdo, né? 1 sobre raiz de f, 7,10, ou f igual a 0,0198. Olha como é que já está bem mais perto. Ó. A estimativa inicial era 0,000230. A primeira, por esse procedimento, deu 0,0262. A segunda, 0,0197. Na terceira, eu já estou lá na 1, 2, 3, na quarta casa decimal, ó, certo? As terceiras primeiras casas decimais já convergiram. Então vamos confirmar aqui, vamos para a quarta, né? Ó, então essa é a terceira, joga aqui na terceira, volta no lado direito com a terceira, chega nesse valor, 1 sobre raiz de f é isso, ou f é 0,0198. Então a quarta estimativa de f. Agora voltamos no lado direito com a quarta estimativa de f, e a quinta deu 0,0198. Olha lá, convergiu 1, 2, 3, na quarta casa decimal, né? Com 5, na verdade com 4, né? A quinta foi só para confirmar a convergência. Então o valor de f não varia mais, então ele convergiu, tá? Beleza? Bem tranquilo, né? Não tem nenhuma dificuldade aqui, é só ficar calculando lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, que chega na solução, tá? Certo? Que é o equivalente aqui, né? A gente aí a gente pode calcular. A gente poderia ter calculado também. Observa que a gente poderia nesse caso, né? Como a gente tem o Reynolds e o E sobre D, o E sobre D, o Reynolds 2,78 vezes 10 a quinta, 0,0079. Então tá aqui, ó. O E sobre D tá aqui, né? 0,0079, 0,008, né? E o E sobre D, 2,8 vezes 10 a quinta, tá por aqui. Então tá lá, ó, 0,02, tá vendo? Mais ou menos, né? Quanto que a gente achou? 0,0198. Então tá bem próximo, né? Com mais precisão, vamos dizer assim, do que olhar ali na tabela, eventualmente, né? Isso daqui é só mostrando que com a estimativa de 0,03, eu tenho um Excelzinho aqui, deixa eu ver o problema, não sei se vai dar muito tempo da gente ficar brincando com isso, mas eu tenho um Excel aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Não sei se está aqui ou perda de carga, deixa eu ver se é esse. Aqui, ó. Eu fiz esse Excel
E aí eu chuto um valor de Reynolds. É até esse exemplo, 2,78 vezes 10 a quinta, não é? Deixa eu ver aqui, acho que é esse exemplo mesmo. E 0,00079. É esse cara mesmo. Ah lá, isso mesmo, 0,0079. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Estimativa inicial. Se eu pegar aqui esse Reynolds, né? E a minha estimativa inicial aqui, ó, foi 64 sobre Reynolds, tá vendo? 0,00023, exatamente aquilo que eu tinha feito aqui, ó, como estimativa inicial, ó lá. Aqui, ó, 0,00023. É esse Excel mesmo, acabei acertando na sorte aqui, tá? Então tá aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Ó, lado direito, 1 sobre lado direito ao quadrado, né? Lembra? Eu calculava o lado direito com essa estimativa, então peguei, ó, a estimativa inicial aqui, ó, calculei o lado direito. Deu isso. Aí lembra do procedimento? Fazia o lado 1 sobre o lado direito ao quadrado, né, para calcular o lado esquerdo. Então 0,0262. Aí jogava esse cara no lado direito, certo? Aí jogava esse cara aqui. Aí 1 sobre raiz de f seria o lado direito. Então é 1 sobre o lado direito ao quadrado. Aí ele está convergindo aqui, tá vendo? Aqui seria o f, né? Ó, 0,197, 198, 198, ó. Aqui é a inicial, né? Primeira, segunda. Aqui, na verdade, na segunda já convergiu, né? Não sei por que que lá demorou um pouquinho, mas eu não sei se é porque eu coloquei menos casas decimais aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o número de casas decimal, vamos ver se é isso. Botar 5. É porque eu acho que eu tinha usado 5 casas decimais, né? 1, 2. Mas mesmo na quinta, não sei se eu coloquei errado lá, mas observa, deixa eu botar 4 casas decimais de novo, porque não precisa de muito mais que isso, não. Ou eu coloquei alguma coisa errada lá, mas observa que na segunda, aqui ó, na segunda, né, porque essa daqui é a estimativa inicial, essa é a primeira, na segunda ele já convergiu, ó. Deixa eu mudar o valor inicial para vocês verem aqui como é que o negócio é estável a beça, ó. Em vez de eu pegar aqui, ó, a estimativa inicial em 64 sobre Reynolds, eu vou puxar esse cara aqui para baixo, que eu estou dizendo agora, que a minha estimativa inicial, o F0, eu que estou chutando aqui. Então, ó, chutei 0,03 aqui, por exemplo, né? É como se eu tivesse ido aqui aqui, ó, 0,03, ó, tá? Observa que são duas ordens de grandeza, né? Esse chute inicial aqui é 0,0023 e esse aqui é 0,03. Olha como é que mesmo assim ele converge, ó. Tá vendo? Já convergiu aqui na segunda, na primeira, né? Ele já convergiu, ó. Claro, esse cara aqui está mais perto do valor exato, né? Esse 0,03 está mais perto do valor exato que o 0,00023. Então, na segunda ele já convergiu, na terceira já confirmou. Mas se eu chutar um troço absurdo aqui, ó, eu vou pegar um valor que nem existe no diagrama de Moody. Ele para em 0,1. Na verdade, esse 0,0023 também não existe, né? Porque ele para em 0,08 aqui, ó, tá? Então foi uma coisa realmente fora, para baixo, fora, né? Eu vou chutar para baixo, para cima agora. Deixa eu chutar 0,2 ali. Ó. Vou botar aqui 0,2, que nem existe no diagrama de Moody. Olha lá, ó. Olha como é que é estável. Ó. Na segunda, e aqui eu fiz um gráfico da convergência, né? Aqui é o erro relativo, ou seja, quando o erro relativo é zero, significa que ele convergiu ali, né? Entendeu? Então, mesmo para valores totalmente fora da escala do diagrama de Moody, essa expressão é tão estável que ela converge rapidinho. Então, isso não deverá ser um fator complicador muito para vocês, não, tá? Isso é bem tranquilo, tá certo? Beleza? Então tá aí. Opa, acho que eu passei um outro exemplo aqui. A gente está fazendo, beleza. Sim. Tá, entendi. Lembrei agora. É o seguinte, a segunda maneira, aí vocês escolhem como vocês querem fazer, é fazer o seguinte, ó, a gente reescreve essa expressão dessa forma aqui, ó, f, né, pega esse 1 sobre raiz de f aqui, ó, joga para a direita e joga todo esse termo no denominador aqui, né, e eleva ao quadrado. Então f é 1 sobre menos 2 log desse cara aqui ao quadrado. Aí o que a gente faz? Pô, continua, não ajudou em nada. Tem um f do lado esquerdo e um f do lado direito.
a gente coloca reescreve essa relação com índices que indicam um caráter iterativo, né, para obter a solução. Então, f de n mais 1, observa que isso é exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que escrito de forma diferente. O f de n mais 1 vai ser 1 sobre todo esse trambolho aqui elevado ao quadrado, onde esse trambolho no denominador do lado direito, né, ele depende do f no passo anterior. Então é a mesma coisa, a gente realiza um procedimento iterativo semelhante ao que foi realizado anteriormente, né? E a gente precisa de uma estimativa inicial para o f, que já foi discutida, né? Então vamos usar aqui o 0,03. E aí a solução iterativa e o passo inicial, né, determinamos o valor de f1, ou seja, o valor de f no primeiro passo. Então tá aí, ó, o f de 1, né, para o n igual a 0, então aqui, né, para o n igual a 0, né, o f de n igual a 0 é o f1, né, e aqui o f0, certo? Então, para n igual a 0, o f1 é alguma coisa, função do f0, né? É proporcional ao f calculado em 0, então esse procedimento vai andando à medida que o n vai evoluindo. Então, ó, a gente tem como calcular o lado direito, com estimativa inicial, né? Ou f de 1 é 0,0196. Aí a gente pega esse 0,0196 e joga de novo aqui na mesma expressão. Ó lá. F de 2 é o trambolho que depende do f de 1, onde o f de 1 foi 0,0196. Olha lá, 0,0198. Pega, substitui no trambolho, 0,0198, tá? Convergiu lá, tá vendo? Então é a mesma coisa, beleza? Tem que dar o mesmo resultado. Observamos que o resultado foi o mesmo obtido pelo outro procedimento iterativo. A escolha é de vocês, tá? Fica a seu critério decidir qual método usar e, de forma geral, pare quando a quarta casa decimal aqui, né, no caso, não variar mais. E todos os cálculos devem estar devidamente apresentados na prova. Todos esses passos aqui, tá? Beleza? Bom, aí, independente do método que a gente usa, calcula a perda de carga, 1,36 metros, né? FL sobre D, né? FL sobre D, V ao quadrado sobre 2, tá? E a queda de pressão, de novo, né? A equação da energia, né? Cancela esses caras, multiplica o ρg para o lado de lá, né? Então P1 menos P2, P1 menos P2 sobre ρg igual a HLT, né? Delta P sobre ρg. Então, como é horizontal de área constante, e aí a gente despreza esses caras, né? Então a gente fica em 13,3 kPa, né? A queda de pressão nesse tubo é de 13,3 kPa, tá? Beleza? Aqui, esse é um exemplo que a gente tem que fazer outro tipo de interação. E aí vocês têm que tomar cuidado para não embolar um com o outro. Olha só, óleo escoa através de um tubo de 30 centímetros de diâmetro e 100 metros de comprimento, com perda de carga de 8 metros. Ó, ele está dando já a perda de carga, tá? Ele já deu o HL, né? A rugosidade relativa é 0,0002. Encontra a velocidade média. A gente consegue usar o MUD aqui? Não, a gente não tem o Reynolds. Como é que a gente tira o Reynolds? Não tem como. Então, como é que a gente vai fazer? Nem o Moody, nem Haaland, nem Colebrook, nem nada. Então, como é que a gente vai fazer? Para determinar a velocidade, com base nas informações do enunciado, né, a gente usa a expressão da perda de carga. A gente sabe que a perda de carga foi 8, foi dado aqui, ó. Tem o comprimento, diâmetro, velocidade a gente não sabe, né? E tem o 2G. Então, o que a gente fica aqui? Ó, FV ao quadrado, né? De todas as informações dadas para o problema, a gente vê que o FV ao quadrado é 0,4707. Não foi dado fator de atrito, não podemos calculá-lo porque a gente não tem o Reynolds. Tá? Então, a gente está também preso aí num loop. Né? Então, vamos ver como é que a gente sai dessa, né? Então, vamos sair dessa usando um procedimento iterativo, cuidado para não confundir com o procedimento iterativo para calcular o F. Esse é para determinar o V, né? Ou outra quantidade que tenha sido pedido que a gente não consegue determinar porque não consegue determinar o Reynolds. Por exemplo, se tivesse sido pedido o diâmetro, seria esse procedimento iterativo aqui, que é o próximo exemplo, né? Vai ser usado para determinar o D. Bom, aí a gente precisa de uma estimativa inicial para F e com isso determinar V por essa expressão aqui, né? Certo? V é 0,47, raiz quadrada, né? De 0,4707 sobre F.
Depois a gente calcula o Reynolds, obtemos um novo valor para F pelo diagrama de Moody, e esse procedimento também converge rápido. Então a gente pode seguir, por exemplo, né, dar um chute, sei lá, uma estimativa inicial de 0,025, né? Um valor, podemos seguir uma linha E sobre D aqui, ó, porque ele deu E sobre D, né? 0,0002. Aí ele só está falando, sei lá, pegar essa linha 0,002 e pegar uma ideia, né? Algum valor aqui, 0,025. Olha lá, tá? Uma ideia de estimativa inicial. Vocês podem testar outros aí depois para ver se funciona. Bom, aí a gente tem como calcular o V. 4,339 metros por segundo pela relação da perda de carga. Então, com isso, a gente calcula o Reynolds, 6,51 vezes 10 à quarta. Agora, a gente tem o Reynolds E sobre D, a gente pode determinar o fator de atrito por Moody, 0,0209. Observa que a estimativa inicial foi 0,025. A primeira estimativa foi 0,0. Fala, Emerson, quer falar alguma coisa aí? Eu ia te perguntar o que, que é esse, na hora de calcular o Reynolds, esse VD sobre esse Vzinho embaixo. Esse Vzinho é o quê? Viscosidade cinemática. Ah, É tá. o Mi sobre Rho. Porque aí você pode escrever o Reynolds igual a Rho VD sobre Mi, ou Reynolds igual a VD sobre Ni, onde Ni é viscosidade cinemática, tá? Ah, beleza. Beleza? Tranquilo, valeu. Bom, então, como a gente sabe o Reynolds e o E sobre D, a gente pode determinar o fator de atrito por Moody. Tá ali. Ou por Haaland também, né? Se a gente quiser. Ou então por Colebrook fazendo procedimento iterativo. Mas aí você tem procedimento iterativo em cima de procedimento iterativo. Tá? Então, por Haaland, a gente também pode jogar esse valor de E sobre D de Reynolds. Né? Então, aqui foi por Moody e aqui foi por Haaland, 0,0209. Tá? Então, o primeiro F foi esse. Aí, o que a gente faz? A gente volta lá na nossa expressão de velocidade com essa primeira estimativa e tira a velocidade na segunda iteração, né? E observa que o V variou pouco. Ó. Na primeira iteração ele tinha sido de 4,339, na segunda ele foi de 4,82. Calcula o Reynolds de novo, temos o E sobre D, e aí o fator de atrito no segunda iteração 0,199. Ou por Haaland, se quiser, né? Aí vocês que escolhem. Ou o que for pedido no enunciado. Vamos com esse F2 determinar a velocidade de novo, o Reynolds, mesma coisa, aí vai repetindo. Aí, ou por Haaland, né, 0,0198, joga na expressão que a gente tinha entre velocidade e fator de atrito, certo? Aí o Reynolds, enfim, aí vai repetindo, é o loop, né? Mas diferente, cuidado, hein? Diferente que é o loop diferente para determinar o F. Isso daqui é porque no nosso problema a gente não tem como calcular o Reynolds. Aí convergiu, né? Tá? Convergiu aqui, ó, 0,0198. Então, chegamos para um valor de F convergido, que fornece um valor de velocidade, e a vazão é obtida por essa expressão. Esse segundo exemplo aqui, ele é uma continuação do primeiro. Aqui, quem não é dado é o diâmetro, mas observa que a vazão, 0,0345, foi o que a gente obteve pelo exemplo anterior. Então, aqui é a mesma ideia, é o mesmo procedimento iterativo, mas a gente vai ter que chegar, a gente sabe que o diâmetro é 0,3, ele fez isso só para confirmar. Tá? Ele pegou o mesmo exemplo, que ele queria determinar a velocidade, num caso, tendo diâmetro, aí ele pegou a mesma vazão para determinar o diâmetro tendo a vazão. Tá? É a mesma ideia, vou passar um pouco mais rápido aqui, porque aí a ideia é exatamente a mesma desse exemplo anterior. Como são os mesmos dados, a gente tem que chegar no mesmo F, que foi o caso aqui, né? E no mesmo diâmetro. A cada iteração ele determina um diâmetro. Ali, ó. Ele determina o diâmetro, ele determina o F de 0,098 e o diâmetro de 0,3, que é o mesmo do exemplo anterior, né? Então vocês podem repetir ambos usando Colebrook ao invés de Haaland. Vocês vão ver que é um procedimento iterativo em cima do outro, vai ser bem complicado e bem trabalhoso, mas é uma maneira de praticar aí para vocês, tá? Bom, faltam 15 minutos, né? Normalmente eu terminaria agora, como eu acabei a aula, me embolei um pouco no começo da aula, eu vou estender por mais 15 minutos aí, se alguém tiver que sair não tem problema. Depois vocês veem aí no YouTube. Bom, aí o que a gente vai ver agora, então, são as perdas localizadas. Então, o escoamento em tubulação, né, de forma geral, passa por curvas, válvulas, contrações e expansões. E aí a energia é dissipada por
justamente variações violentas de velocidade, né, ao passar por esses elementos. E aí o negócio é tão complicado nesse caso, que a gente reúne toda essa bagunça que acontece aqui, ó, né, toda essa complexidade que se desenvolve no escoamento, a gente joga tudo isso dentro de um fator K, que é um fator de perda. É um coeficiente de perda que deve ser determinado experimentalmente para cada situação. Aí multiplica por V ao quadrado sobre 2 e a gente tem a perda de carga. O M aqui, né, é de menor, mas de novo, como eu falei anteriormente, eu prefiro chamar de localizada. Eu deixo esse M porque muito livro usa essa relação, né? Lembra que o HLT, a perda de carga total, é o HL, a perda de carga distribuída, mais HLM, a perda de carga localizada, ou em função do Hzão, né? HLT igual a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada, tá? Então a gente viu como calcular a perda de carga distribuída anteriormente, né? A gente trabalhou nisso agora, nesses exemplos anteriores. Agora a gente vai trabalhar nesses termos aqui, tá? E aí não tem muita, é muito direto, né? As perdas de carga localizadas, a coisa é muito direta, porque é tão complexo que todos os dados têm que ser tabelados. Então, por exemplo, a gente tem duas entradas aqui, uma com canto vivo e uma chanfrada aqui, né? Com chanfro com certo ângulo, um certo comprimento L aqui do chanfro, né? E aí a gente vê que até intuitivamente, né, se você tem uma entrada arredondada, você tem menos perturbações no escoamento, né, que é o que está mostrando aqui, ó. Se isso aqui fosse uma curva de 90 graus muito agressiva, todo esse escoamento aqui ia sofrer choques e variações de velocidade muito mais complexas, né? Então, as perdas de carga, quando a gente tem entradas arredondadas, quando tem curvas menos acentuadas, a gente tem perda de carga menor. Então está aqui, né? A gente tem relações, o D aqui é o diâmetro, né? Raio sobre D ou L sobre D, dependendo porque ele está colocando duas correlações aqui no mesmo gráfico, né? Então isso daqui seria para o chanfro, onde o L é esse comprimento aqui, e aqui seria para a entrada arredondada, onde o R seria o raio aqui de curvatura da entrada, e o D é o diâmetro aqui do tubo, né? Observa que quanto menor essa razão raio sobre diâmetro, ou seja, quanto mais agressivo for esse raio aqui, maior é a perda de carga aqui, tá vendo? Certo? E quanto maior for o raio, né, com relação ao diâmetro, menor é a perda de carga. Ou seja, uma entrada mais arredondada provoca uma perda de carga menor. E a mesma coisa para o chanfrado ali, né, para um ângulo de 10 graus, de 50, de 30. Então você tem essas relações aí de perda de carga para esse caso, por exemplo, né? Aí tem uma reentrância, né, em função do L sobre D, quanto que por exemplo, tem um tubo aqui, em vez dele entrar dessa forma aqui, ó, né, em vez de ele entrar dessa forma, o tubo acaba invadindo um pouquinho ali o reservatório. Então, nesse caso, ele tem isso para L sobre D maiores, né, que aí a perda de carga vai aumentando. Um T sobre D aqui, a espessura do tubo, né, quando ele é zero, a perda de carga é maior, quando a espessura é um pouquinho maior, a perda de carga é menor, enfim. Várias situações, né? Entrada brusca e expansão brusca. Então, por exemplo, aqui, imagina que você tem um tubo de 3/4 de polegada entrando na sua caixa d'água. Ou se você tem um tubo de 1 polegada expandindo para um de 10. Então, essa razão, Dzinho sobre Dzão, tem que ser computada para chegar na perda de carga K aqui, né? Tá? E na contração brusca é a mesma coisa. Você tem um tubo com um diâmetro muito grande entrando num diâmetro muito pequeno. É essa curva aqui, ó, de baixo, né? A expansão está aqui, né? E a contração está aqui embaixo, tá? Então, quando a expansão, ela causa uma perda de carga muito maior do que a contração. Eventualmente por fenômenos de turbulência que se desenvolve muito mais agressivamente na expansão do que na contração, tá? Então, a expansão é um horror para perda de carga, certo? Beleza? Curvas em tubos, né? Então, a gente tem aqui uma curva 180, né? Então, ele vai e volta. Curva 90, né?
e uma curva 45, em função do raio de curvatura, né? Quanto mais agressivo o raio de curvatura, ou seja, quanto menor, quanto mais apertado for o raio, maior é a perda de carga, tá? E quanto maior é a volta que ele dá, né, 180 graus, ele tem uma perda de carga maior do que um tubo que faz 90 graus. E maior do que um que faz 45, tá? Aí ele tenta mostrar algumas características, né? Por que ocorrem as perdas de carga localizada. Então ele mostra um padrão de escoamento secundário, quer dizer, o fluido eventualmente estaria indo para cá, mas o que ele está mostrando é que se você olhar de frente ali o tubo, você vai ter fenômenos de recirculação, justamente o atrito, né? Tá? E é isso que causa justamente as perdas de carga ali ao longo no escoamento, certo? Aí tem também tabelas, né? Então tem aqui o que são cada um desses tipos de válvula, né? Então o que é uma válvula globo? É essa daqui, ó. Então, se você olhar a complexidade do padrão do escoamento, né, a complexidade das mudanças de direção de escoamento ao passar por essa válvula, você entende por que ela tem perda de carga tão grande. Ó. Essa válvula é a que tem as maiores perdas de carga que qualquer outra. Né? Por exemplo, a válvula A aqui é a gaveta. Quando ela está aberta aqui, né, ela fornece uma perda de carga muito pequenininha. Isso daqui é para a válvula aberta, tá? Essas são claro, né? Quando você fecha, não tem escoamento. Então, a válvula, por mais que ela esteja aberta, aí você observa por que uma válvula aberta fornece uma perda de carga tão grande, né? O fluido tem que vir para cá, vir, subir e ir para lá, tá? Então, uma válvula globo tem uma perda de carga enorme, a válvula de gaveta um pouquinho menor. Essa D aqui, retenção basculante, né? Essa daqui, essa configuração. Em ângulo, essa C aqui, ó. Não. Essa é em ângulo e a retenção basculante é essa daqui. Isso é uma check valve, né? Ela só deixa ir para o lado da esquerda para a direita. Se o fluido voltar, ela trava. Isso que ele chama de retenção basculante. Em inglês, acho que o pessoal chama isso aqui de check valve. Essa E aqui, eu não sei o nome dela direito, acho que não tem aqui. Enfim, aí tem se ela é rosqueada, se ela é flangeada, e os diâmetros em polegada, né? E entre parênteses em milímetro, tá? Cotovelo, T, né? Tá tudo aqui. Aí um detalhezinho, né? Maior dos tipos, alguns tipos de válvula, né? Tem muito mais que isso na literatura. E de novo, né? Isso daqui tem incertezas enormes na determinação dessas perdas de carga localizadas. Vocês têm que consultar o fabricante. Isso normalmente está até dito nos livros didáticos, né? Você tem que consultar o fabricante para ter um valor mais preciso, tá? Dessas perdas de carga. Aí também tem autor, tem muitos estudos que medem o coeficiente K em função do Reynolds, né? Então, um cotovelo plástico, um cotovelo metálico, propõem correlações para o coeficiente de perda de carga em função do Reynolds, né? Porque observa que aqui não tem nada do Reynolds. Autores que tentam trazer um pouquinho mais de informação, né? Tá? Aí uma válvula parcialmente aberta, então aqui a razão de abertura Hzinho sobre D, né? Onde o Hzinho é essa área, essa região aqui da válvula, né? Então, quando o Hzinho sobre D igual a 1, significa que a válvula, quando Hzinho sobre D é isso, igual a 0, ela está totalmente aberta, tá? Então, esse H aqui é 0, ela está tudo lá para cima, e são as menores perdas de carga. Então, a válvula gaveta aqui, né? Que é essa a válvula disco, eu não sabia o nome. Né? Fala, Emerson. Não. A válvula disco, essa daqui, e a válvula globo, essa daqui. Então o H está aqui, né? E o H para a válvula disco está aqui, e o H para a válvula de gaveta está aqui em cima. Quando você começa a fechar a válvula, aí a gente vê o comportamento da válvula à medida que ela vai se fechando, né? Tá? Então, completamente fechada lá, ó, a válvula globo, uma perda de carga enorme. Na verdade, não completamente fechada, né? Porque completamente fechada não tem escoamento. Então, 25% do diâmetro, né? Então, tá passando só 25% de fluido do escoamento por ali, né? Tá? Beleza? É uma válvula borboleta em função do ângulo de abertura também, né? Então, 90 graus significa que ela está completamente aberta. E 20 graus ela está, sei lá, estaria por aqui assim, né? Quase fechada. Então, a perda de carga lá, ó, enorme, né? Até uma escala logarítmica aqui para o gráfico não ficar muito fora de
de escala, né? Para finalizar aí, né, aí amanhã a gente continua daqui, o conceito de diâmetro hidráulico. Então, essas correlações que a gente viu pode ser empregada para duto não circular, que é que desde que a razão entre a altura e a largura do duto retangular, por exemplo, né, se a gente tem um duto assim, ó, dessa forma aqui, ó, então a gente tem aqui a altura e a largura, né? Então a razão entre a altura e a largura não pode ser, tem que ser menor que 4, tá? Ou seja, se ele for muito, digamos que seja um tubo assim, ó, muito fininho, não vai servir. Ele tem que ser aproximadamente um pouquinho, quase quadrado, né? Quase um duto de seção transversal. Não vai ser quadrado, né? Mas não pode fugir muito da razão A sobre L ser 4. E o diâmetro, tá? Então, a área é a seção transversal e P é o perímetro molhado da região da parede em contato com o fluido. Então, por exemplo, se tiver um tubo que tiver com fluido até aqui, ó, a área vai ser a área da seção transversal todo, mas o perímetro vai ser só esse daqui, ó, só onde está em contato com o fluido, tá? Se o fluido estiver aqui, né? Se ele não estiver preenchendo todo o duto, né? Então é o perímetro molhado, tá? É só a região do perímetro que está em contato ali com o fluido. Certo? Alguma dúvida aí, galera? Então amanhã a gente continua, amanhã a gente termina a matéria da primeira prova, e aí primeira prova semana que vem, certo? Beleza? Beleza. Valeu, galera. Então valeu, Emerson. Um abraço aí. Até Professor. amanhã. Fala, Gabriel. Valeu, professor. Valeu.